Bom dia, paz do Senhor. Hoje já estamos no dia 29 de dezembro. Glória a Deus e o ano de 2025 está terminando. Hoje, como na primeira aula eu falei do curso Permanecendo Firme através das Tempestades, eu tinha comentado sobre a pulseirinha do Salmo 23. E eu fiz aqui para distribuir, tá aqui nos saquinhos, acho que tem umas 20 e pouco. Eu já andei dando aqui na Espanha, onde eu estou, já dei para umas 4 ou 5 pessoas. Só não consegui ainda evangelizar em espanhol, mas falei que era o Salmo de Davi, falei Deus te bendiga, né? E as pessoas entenderam que era o Salmo de Davi da Bíblia. Aí eu fabriquei essa pulseirinha que eu já tinha feito no Brasil, ela. Primeira instância, quando eu fiz ela, é porque eu recebi uma pulseirinha de uma amiga muito querida, irmã em Cristo, a irmã Araci. Eu estava passando uma tempestade terrível emocional, espiritual, e eu sempre falo, né? A tempestade, quando vem, ela atinge o físico, o espiritual e o emocional. Então, os três juntos são atacados, não é só uma área. E aí, essa tempestade veio, né, na minha vida no começo do ano passado, e ela só foi terminar agora em julho desse ano. Então, essa tempestade que começou no meu físico, depois atinge o meu emocional e meu espiritual. E eu lutei muito para sair de uma depressão profunda, porque quando meus filhos eram pequenininhos, em 2000, né, quando a virada do século, eu fiquei em depressão pela primeira vez. A gente não entende o que está acontecendo conosco, né? São lutas espirituais, emocionais e que ajunta tudo como se fosse um bolo, né? Que vai ajuntando dentro da gente. E aí veio a luta grande. Meus filhos eram pequenininhos, a caçula tinha uns 7 aninhos, né? Tava na primeira série. E aí eu comecei a cair em depressão profunda. E eu nem sabia o que era uma depressão, né? A depressão a gente fala que é para quem realmente não tem o que fazer, né? Os cristãos em geral. Agora não, que agora tá mais faz divulgado, as pessoas estão divulgando sobre depressão, falando que elas têm vários fatores a depressão. Ela tem a fator físico, quando vai faltando vitaminas dentro de você, quando o teu corpo está com falta de muitas vitaminas. Então tem que ver o que está acontecendo no físico, que vai desencadear uma tristeza dentro de você, que vai te puxar para a depressão. E aí, né, aconteceu a depressão, eu não sabia, eu era membro de uma igreja muito tradicional na época, que não se falava nem nesse assunto. Então, eu entrei em depressão, sem nenhum motivo aparente, mas por um cansaço extremo emocional. Extremo, 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 extremo. Com 3 filhos pequenos, lidando com casa, lidando com família, lidando com a igreja, e não soube lidar, e aí caí. E foi um horror, porque aí veio a parte espiritual. Nesse curso também, tem curso de Permanecendo Firme através da Tempestade, vou falar também na questão um pouquinho de batalha espiritual, porque eu quero dar um outro curso somente disso. Então, veio uma batalha grande, porque o inimigo, ele não vai ver a gente e vai deixar a gente de lado. Quando nós somos filhos, nós estamos numa guerra. Quando nós nos convertemos e recebemos Jesus Cristo como Senhor nosso Salvador, nós vamos para uma guerra espiritual. Nós entramos para o exército de Cristo. Nós somos alistados para esse reino. Saímos do reino das trevas, onde a gente já está na mão do diabo, está na mão dele, e vamos para o reino da luz. E aí, nesse reino, nós temos que guerrear para nos manter firmes, para nos mantermos de pé, para termos comunhão com Deus, para receber as orientações do Senhor através da palavra de Deus. Aqui que, ó,
Aqui você vai receber todas as orientações. Você aqui vai ser orientado como lutar. Você vai ser orientada como fazer, se manter em pé, como se fortalecer, como se animar. Então, como usar as armas, tá aqui. Então, nós temos esse manual que Deus deixou para nós. E aí, eu não estava preparada para essa tempestade, mas o Senhor tem sempre misericórdia. E aí eu durou essa tempestade, olha como marcou a minha vida em 2000, da virada do século, né? Durou 7 meses. E durante 7 meses eu tive uma luta intensa para sair da depressão, porque até então eu não entendia como era uma depressão, eu não compreendia. Havia um tabu na minha família muito grande, que quem procurasse psicólogo, procurasse ajuda, estava com problemas psiquiátricos. Então eu tinha medo, eu cresci nesse ambiente, em que eu tinha um tio que tinha esquizofrenia e eu habitei com ele, eu convivi com ele desde a minha tenra, desde que eu nasci, porque minha mãe morava com ele, né? Minha mãe morava, acho que quando eu nasci ela não morava, e depois quando eu tinha uns 4 anos, 3, 4 anos, ela foi morar por necessidades, né? Meu pai estava desempregado, então meus avós falaram, vem morar com a gente, que a gente também está com dificuldade financeira, a gente se ajunta. E aí eu pude acompanhar a trajetória do meu tio. Então, nós tínhamos esse tabu familiar, em que se alguém tivesse algum problema assim de mente, era já problema psiquiátrico, de internação, de tomar remédio. Eu morria de medo. Eu cresci com um ambiente assim, minha mãe falava assim, Deus me livre, ter algum filho louco, meus 3 filhos não vão ser loucos, nós somos em 3, né? Então, havia isso. Essa tempestade sempre veio, essa chuva. Ali não falo nem chuva, porque chuva, ela conota sempre bênção, tá? Chuva, você tem que colocar na cabeça que é bênção. Aí quando vem aquela chuva muito forte, é tempestade, né? Então a tempestade realmente dá muito medo. Então é sobre esse assunto, é sobre esse curso lindo que eu quero estar falando. E aí veio essa outra depressão agora, em 2021 para 2022, tive uma outra depressão forte de 1 ano certinho, em que Deus falou comigo forte quando eu busquei muito, fui para a palavra da Vale da Bênção várias vezes. Acho que o pessoal do Vale estava até cansado de me ver. Vale da Bênção, sempre indo, porque meu marido estava trabalhando na época com o Fábio. Então eu tinha recursos financeiros, eu ia, ficava 2, 3, 4, 5 dias lá e ficava buscando a Deus. Porque lá é um local de buscar a Deus. Lá é um local somente dedicado. Gente, eu acho que é o único lugar do Brasil dedicado à oração. Ore pelo Vale da Bênção, porque o Vale da Bênção é muito atacado espiritualmente, para que feche as portas, para que não exista mais. E é o único local onde recebe todos os cristãos, todas as denominações. Até quem não é cristão pode ir lá orar. E aí, muita gente, é muito lindo ver esse mover de Deus lá. Orem pelo Vale. Orem pela pastora Elaine, que conduz o centro de intercessão. Ela me recebeu com tanto carinho lá e me ajudou no meio de uma pandemia em 2021 terrível. Eu fui para lá de máscara com a minha amiga Vera, com a irmã em Cristo. Fomos participar de uma vigília e ali Deus falou muito forte comigo no meio de uma vigília. Gente, Deus te ama quando você o busca de todo o coração, mas Deus ama, independente. Deus não é aquele que faz barganha, como o ser humano faz. Ah, eu só vou te amar se você fizer o que eu quero. Eu só vou te amar se você fazer tudo do meu jeito, da minha vontade. Eu só vou te amar se você me agradar. Não, Deus não é assim. Deus ama incondicionalmente. O amor de Deus é ágape. Ele vai amar o filho. Ele vai continuar amando o filho. Mesmo o filho desobedecendo, mesmo o filho fazendo o que faz. Ele vai continuar amando. Claro, ele pode até se irar com o filho, que é normal. A gente se ira com o nosso filho. Não? A gente ira com os nossos filhos.
mas Deus vai continuar nos amando. Meu filho, hoje, precisa de muita oração, o Lucas. Ele está internado no hospital, lá no hospital psiquiátrico. Ele precisa de ajuda. Por quê? Porque ele se excedeu. Ele se afastou do Senhor, se afastou de Deus. Não nasceu de novo, mesmo sendo criado numa igreja batista, mesmo tendo criado nos caminhos do Senhor, mesmo tendo consagrado ele, mesmo eu tendo ele querido se batizado, ele não nasceu de novo. Tomou apenas um banho, mesmo sendo filho de pastor. Eu falo que Deus não tem netos, Deus tem filhos. E ele precisa das suas orações. Ore por ele. Ore pelo meu marido, o pastor João, que está pegando toda essa bagagem emocional e espiritual que está atingindo o físico dele. Porque é difícil o marido estar sem esposa no momento. Eu estou aqui na Espanha porque eu vim socorrer a mais velha, que pediu ajuda, que pediu socorro, que estava sozinha, sem igreja, sem ninguém, sem família, só apenas com o marido e com os filhos. E ela pediu socorro e eu vim como mãe. Mas só que eu sou mãe de 3. Imagina, se eu pudesse eu me dividir em 3, mas não tem como. Não tem como. Meu marido não pôde vir, graças a Deus que ele não veio, porque aconteceu isso com o nosso filho, que estava trabalhando direitinho, que estava estudando direitinho, faculdade pela primeira vez na vida. Mas quando você não está na presença de Deus, o inimigo vem. E ele vem para matar, roubar, destruir. Mas o Senhor fala que os pais santificam os filhos. Os pais abençoam os filhos são santificados através dos pais cristãos, dos pais que são filhos. Então, mãe, não desista de orar pelo seu filho. Ele pode ter 100 anos de idade. Não desista. Ore, ore, clame, chore, jejue, busque ao Senhor para que o Senhor faça um grande mover. Eu louvo a Deus que Deus vai fazer uma obra muito grande na vida do Lucas, como já veio em profecia para a vida dele. Ele é uma pessoa que ama tocar instrumentos. Ele é autodidata, aprendeu a tocar violão, depois aprendeu a tocar guitarra, aprendeu a tocar baixo sozinho. Ele ama os instrumentos de cordas e também compõe músicas. Então já veio profecia para a vida dele, que ele vai ser uma pessoa que Deus vai usar com muito poder para alcançar muitos jovens através da música. Eu creio nisso e vou continuar declarando isso para o mundo espiritual escutar. Que o meu filho é herança do Senhor. Eu orei na minha barriga quando estava grávida. E eu falei, Senhor, eu dedico esse filho a Ti, para a Tua glória, para o Teu louvor. Eu não quero que ele seja uma pessoa importante no mundo secular. Não quero que seja um grande médico, alguma coisa grande para o mundo secular. Eu quero que ele seja grande aos Teus olhos. Eu quero que ele seja grande para o Teu louvor, para a Tua glória. É assim que Deus quer que a gente fale. Que a gente não fale coisas erradas. Amadas, queridos, não fale. Mesmo que teu filho esteja, sabe, todo sujo, todo enlameado espiritualmente, emocionalmente, não fale que ele é uma pessoa que é ruim, e não fale palavras terríveis para ele. Porque o mundo espiritual que estamos vivendo, esse mundo espiritual que está à nossa volta, vai escutar. E o que você fala é muito importante. Lembra que Deus criou tudo no falar e haja luz, e houve luz. E Deus ia criando com a boca, falando as coisas. Então, tudo que nós falamos no mundo espiritual, o mundo espiritual escuta. E você está dando legalidade para ele atuar em cima dos seus filhos. Se você, em vez de abençoá-los, você só fala palavras terríveis. Ah, você é isso mesmo, você não presta, papai, você não quer saber de Jesus, e começa a falar um monte de coisa. Você tem que falar o contrário. O Senhor te abençoe e te guarde. Você vai ser grande diante do Senhor. Você vai ser um profeta do Senhor. Você vai ser uma bênção nas mãos do Senhor. Deus vai agir através da tua vida. Você vai prosperar nas mãos de Deus.
porque eu dediquei você ao Senhor. Amém? Agora vamos à pulseirinha. Eu abri aqui no Salmo 23 na minha Bíblia. Nós falamos do Salmo 23 na capelania há 16 anos e, para a glória de Deus, esse ano fez 16 anos de capelania oficial. Porque antes já pregávamos o evangelho no hospital, pregávamos o evangelho em lar de idosos, pregávamos o evangelho na rua. Nós temos esse hábito, eu e meu marido, desde que nos convertemos. E aí, namorando, já fazemos isso. Depois, quando tivemos noivos, casados, continuamos. Então, a gente não parou de pregar o evangelho. E aí, Deus deu o Salmo 23 quando entramos no hospital. Deus falou assim: fale o Salmo 23 apenas. Fale o Salmo 23 para todos. E aí eu não entendia. Às vezes as pessoas queriam até que eu parasse de falar o Salmo, né? E eu continuei falando o Salmo 23. Continuei falando o Salmo 23, sempre. Então, eu vou estar passando para vocês o Salmo 23. E que Deus possa estar usando a tua vida em nome de Jesus. Então, vamos começar o evangelismo, né? Através do Salmo 23. Como eu te falei para vocês, o Salmo 23 eu falava naturalmente dos 16 anos, eu chegava, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, para o paciente, e depois explicava o plano da salvação, mas nunca dentro do Salmo 23, sempre fora. E a gente falava que o Salmo 23 era um ponto de contato, né? Era algo que a gente chegava, as pessoas conheciam, todo mundo conhece o Salmo 23. Tem gente que coloca na parede o Salmo 23. Tem gente que abre a Bíblia nas suas casas, o Salmo 23, independente se é cristão ou não. Todo mundo conhece o Salmo 23. Então Deus falava pra gente, é um ponto de contato, em que vocês vão chegar, falar assim, você gostaria de uma oração? Aí depois você lê o Salmo 23, as pessoas vão ficar felizes. Nossa, isso eu conheço, eu sei o que é isso. E elas não vão ficar, tipo, colocando uma barreira. Isso aí é crente, isso aí eu não quero nem ouvir. Porque a gente nunca se identificava que religião nós éramos. A gente só falava do Salmo 23. E aí eu fui indo, e como eu falei, né, sobre a depressão, tudo que eu sofri, que foi a última agora, de 2023 até o 2024. Foi mais de um ano dessa vez. Foi até julho, ela começou em abril. Olha como é que é espiritual o negócio. Eu lembro até das datas, e marca a depressão, né? Então começou em abril de 2023 e foi até julho de 2024. Quando veio julho, início de julho, parou. E aí o Senhor me restaurou. Não foi com medicações. Eu até tentei, gente, eu fui psicólogo, mas a psicóloga falava mais que eu. E eu tinha medo de me abrir com ela, né? As poucas coisas que eu falava para ela, ela já ficava assim com as orelhas em pé, que a gente fala o termo antigo, né? E ficava assustada. E aí, não, você tá pensando isso, você tá com isso, você tá com aquilo. Nossa, você tem que tomar remédio, vou te mandar caminhar para o psiquiatra. E aí eu fui para o psiquiatra no CAPS. Queridos, 10 minutos de consulta, porque ela tinha consultado primeiro o meu filho, que tinha sido internado ano passado. Aí eu aproveitei o gancho, porque é muito difícil, é um processo muito devagar, né, o CAPS. E aí eu cheguei, depois dela ter consultado o meu filho, dado alta para o meu filho, eu falei assim, então, doutora, eu também estou com esse problema. Você poderia me ajudar, né? Eu já passei por psicóloga e ela falou que eu tenho que ir para o psiquiatra. Aí ela falou assim, nossa, você está pensando essas coisas? Você está pensando isso? É para já vou pegar a medicação. Ela foi 10 minutos de consulta. Ela não perguntou, ela não fez exames médicos para ver se eu estava com problemas na questão física, na questão hormonal, nada. Ela foi lá, catou o bendito do remédio, maldito, né? Não é bendito não. E trouxe. E falou assim, isso aqui, você vai ser o seguinte, você vai tomar 15 dias e você pode piorar primeiro. Meu Deus, piorar! Eu já estava apavorada, eu já estava não aguentando mais, imagina piorar. Aí depois de 15 dias é que talvez vai começar a fazer efeito. Não era certeza, era talvez. Eu falei, tá bom. Aí eu tomei 2 dias, piorei.
os sintomas pioraram, foi horrível, eu não conseguia nem fazer as coisas de casa direito. Então eu falei, não, falei para meu marido, eu não vou tomar isso, eu vou esperar em Deus. E eu esperei em Deus, esperei em Deus, esperei em Deus, esperei em Deus, continuei orando, continuei jejuando, continuei buscando, e o Senhor me deu a vitória. E eu saí disso, né? Desse que faz, né? É tipo de você sair de um furacão mesmo, ou um tornado, não sei, é uma coisa muito terrível na questão emocional e espiritual. Enfim, graças a Deus estou aqui. E é por isso que, durante essa tempestade, que era essa depressão, a irmã, sem saber, porque quando eu tive essa depressão, as pessoas não achavam que eu estava. As pessoas viam que eu estava mais quieta, porque a depressão me fazia ficar mais quieta, apenas. É que eu tenho um temperamento sanguíneo, então eu sou muito faladeira, extrovertida, brincalhona. E aí, quando eu ficava em depressão, eu ficava introvertida, quieta e não falava quase nada. E com semblante triste. Os que são mais próximos a mim até viam, mas as pessoas que não me conheciam, não sei quem é ela, acho que é normal isso, né? Ela estar assim, é ela que é assim, né? Então, a irmã Araci, como tinha acabado de me conhecer, ela me conheceu no meio desse turbilhão, dessa depressão, então ela não sabia quem eu era. E aí ela me deu uma pulseirinha da Portas Abertas, o Salmo 23. Meu marido estava pregando aquele dia numa igreja e ela chegou, me deu de presente, ó, quero dar um presente para você. E quando ela me deu esse presente, ela não sabia o que ela estava fazendo, mas ela estava sendo um instrumento nas mãos de Deus, né, para minha vida. E quando ela deu, ela falou assim, então, Portas Abertas foi na minha igreja. Para quem não sabe, Portas Abertas é uma ONG que socorre cristãos em alta perseguição no mundo inteiro. Então, essa ONG socorre, ora, né? O mais forte dessa ONG começou com o irmão André há 60 anos atrás, ele já é falecido. Ela vai, ora, traz pedido de oração, depois socorre se precisar de coisas, se precisa de mantimento, se está sem emprego, ajuda a pessoa a ter uma profissão, ajuda as viúvas, socorre as viúvas, se o cristão está preso, visita na prisão, vê advogado. Então, ela é uma ONG completa que a gente fala. É uma bênção. E eu participei dessa ONG por uns 10 a 15 anos. Primeiro como intercessora e depois como voluntária de tempo integral. Eu e meu marido, né, na época que ele estava desempregado, nós nos dedicamos mesmo a essa ONG. E aí a gente contagiou a Baixada Santista na época, há uns 5, 6 anos atrás, contagiamos, porque eu participava de Mulheres do Caminho, que também parou, que é um braço dessa ONG, que faz com que cuide mais das mulheres, porque a mulher na questão da perseguição é o braço mais frágil e precisa de mais cuidados. E aí esse braço das Mulheres do Caminho eu vi nascer. Eu fui atrás da irmã Beth Barnove. Quando nasceu, eu fui querer saber o que era em São Paulo, lá no escritório deles. Ela me explicou, eu abracei, divulguei aqui na Baixada Santista e fui aqui na Baixada Santista, não, que eu não tô mais, mas na época, sabe, tinha o EMAD com a pastora Helena Maria. Eu abracei com a pastora Helena Maria, você precisa saber o que é isso, Mulheres do Caminho, você que ama mulheres, que você ama missões. E aí eu expliquei para ela, ela também ficou empolgada, deixou a Beth falar um pouco no congresso. E aí foi uma grande bênção, uma grande bênção. E aí se espalhou, aí veio o pastor Sérgio do Conselho de Pastores. Olha como é que Deus faz, gente. Deus vai nos levando a conhecer pessoas sem você planejar. Porque tem pessoas que planejam, nós sabemos, né? Aí eu vou conhecer fulano, me envolver com fulana, com cicrana, para poder ter mais, mas diz, eu ser divulgada, eu ter mais amplitude. Então eu vou me envolver assim, de ter amizade com aquela pessoa. Mas a gente e o João nunca fomos assim. Deus nos aproximava das pessoas sem a gente querer, sem a gente planejar.
Quando a gente vai ver, já estava envolvido com a pessoa, já era amigo da pessoa, já, tipo, amigão mesmo. Então foi isso que aconteceu com o pastor Sérgio. E ele, como ele é presidente do Conselho de Pastores, ele nos envolveu com portas abertas e levou para a Cristã Resposta, levou não sei para onde, levou não sei para onde, para a Vida Nova e foi levando. E aí, na Baixada, explodiu Portas Abertas. A Cristã Resposta, na época, colocou até que eles têm uma televisão, colocava filmes de Portas Abertas. Então, foi uma coisa linda, né? E aí, a gente teve que parar de se envolver por causa que a gente tinha que escolher. Ou a gente se dedicava mais a Portas Abertas ou mais a capelania, porque pesou espiritualmente e emocionalmente em nós. E aí, a gente não podia abraçar os dois. Então, a gente escolheu a capelania e paramos, né? Enfim, eu ganhei a pulseirinha do Salmo 23. E lá estava lá explicando, né, cor por cor o que era, né, cada versículo era uma cor. E aí eu falei, nossa Deus, eu quero. E Deus começou a ministrar lá no culto, falando do Salmo 23, falando que foi Ele que mandou ela dar, que falou que mandou ela fornecer isso para mim, que ela comprou e deu para mim, né? Glória a Deus. E aí, amadas, queridos, Deus falou comigo. E aí, quando o Senhor me tirou da depressão, o Senhor falou assim, agora está na hora de você fabricar a pulseirinha. E aí Deus foi dando sabedoria. Eu fui, peguei esse elástico aqui dourado, lindo, que tem numa lojinha perto de casa. Aí comprei as pontinhas, né? E Deus foi ministrando primeiro para mim cada parte do Salmo 23. E é isso que eu quero agora mostrar para vocês. E eu trabalho numa gráfica. Eu ainda trabalho, viu, Márcia? Não me despedi, não, como vendedora externa. E aí na gráfica eu fiz esses panfletinhos, né? Imprimi vários do Salmo 23. E guardei. Aí depois, aí eu fui indo, né? Fui indo. E aí eu peguei, não, agora eu fui ministrada por Deus, agora eu vou ministrar as pessoas e comecei a levar primeiro para os cristãos, para que eles entendam o Salmo 23, o pessoal da capelania, aí depois evangelizava com esse Salmo 23, eu dava de presente a pulseirinha para a pessoa e falava assim, agora eu vou falar sobre esse Salmo para você, lindo, o que Deus falou comigo. E aí eu fui falando. Deus me deu uma oportunidade linda, gente, de poder falar de Jesus para uma pessoa muito importante na área política do Brasil e também na minha região da Baixada Santista, né? Ela é a Solange Freitas. Ela se candidatou a prefeita de São Vicente e não conseguiu entrar, mas agora é deputada estadual. E aí numa reunião, primeiro eu conheci ela no meu café. Eu tinha um café em São Vicente, no Instituto Geográfico. Ela foi lá no meu café, sentou lá, conversou. Eu servi ela, depois tiramos fotos juntas. Mas como ela estava ali conversando com os assessores, eu não... Só falei que votei nela, mas só isso. Eu não consegui falar de Jesus para ela. Eu falei, Deus, eu vou ter uma outra oportunidade um dia, o Senhor vai me abençoar, eu vou falar. E foi o que aconteceu. Fiz amizade com uma pessoa, uma senhora lá ali do município, assim, da questão da prefeitura, da questão de mulher, né? Deus faz assim, eu não peço, daqui a pouco eu tô, daqui a pouco já fui. E aí ela me convidou para um encontro, né? Ela falou assim, então, você conhece a Solange Freitas? Então, ela tá fazendo um encontro de mulheres aqui em São Vicente, papapá, papapá. Tá bom, eu vou. Fui. Cheguei lá, gente, você sabe. Ela me viu como se eu fosse uma amiga dela já conhecida. Ela me cumprimentou, me abraçou e a palestra já estava indo sobre o mês amarelo, né? Que era a questão de suicídio. E aí eu entrei, sentei, fui lá pro fundo e fiquei fazendo as pulseirinhas que nem tinha tempo nem de fazer as pulseirinhas em casa direito. Mas eu sempre levava tudo na bolsinha, né, as pedrinhas, os elásticos, e até tesourinha, né? Aí fui fazendo.
Aí enfiei, né, no papelzinho, quero um outro, isso aqui é infantil, eu fiz para as crianças, né? Aí eu coloquei no saquinho e Deus falou, ó, dá para ela. Ah, Deus, não vou dar não. Tá todo mundo falando com ela, ela tá rodeada de mulheres, eu não vou atrapalhar, eu vou chegar, eu vou dar. Não quero ser intrometida, porque por mais sanguínea que eu seja, eu falei, não, eu não sou uma pessoa entrona, não sou assim, desse jeito. E aí eu ia já indo embora. Ela fez um coquetel lá de comes e bebes. Eu comi, a pessoa que me levou, a mulher, né? A senhora, o nome dela, ai, deixa eu ver se eu lembro, acho que era Valéria. Ela me levou e aí ela, não, você vai falar com ela. Eu falei, não, tá atrapalhada. Não, você vai falar com ela. Eu falei, Deus, o Senhor usa. E eu cheguei, ela estava sozinha naquele momento, dei a pulseirinha, já tinha dado a pulseirinha para ela quando eu cheguei. Ela enfiou no bolso. Aí eu falei assim: olha, eu quero te falar agora da pulseirinha que você colocou no bolso. Ah, é? Eu pensei que era uma reza. Eu falei: não, não é uma reza. Aí eu comecei. E aí eu vou falar para vocês o que eu falei para ela. Ela falou assim: eu comecei então, essa aqui, essa primeira pedrinha, fala do Salmo 23, fala assim: que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando Jesus Cristo se torna o pastor, nada nos falta. E aqui é uma pérola, sabe por que é uma pérola? Ah, não, por quê? Porque Jesus Cristo é a pérola de grande valor. Na palavra fala que ele é a pérola, e para a minha vida ele é. E para a vida de todos que o amam e recebem no coração, ele se torna a pérola de grande valor. Então, o Senhor é o pastor, nada me faltará. Não me faltará alegria, não me faltará paz, não me faltará amor, não me faltará amizades sinceras e francas, não me faltará. Sustento, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí eu falei assim, que cor que é essa? Às vezes eu consigo umas continhas que a gente fala, né? Verdes, azuis, e aí isso aqui é azul. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Aí eu falei para ela o seguinte, então, aqui tá um coraçãozinho, né? Aqui são as águas tranquilas. Mas os verdes pastos, né? Aqui é azul por causa das águas, mas os verdes pastos, você sabe para quais são os verdes pastos para a ovelha? Ela falou assim, a grama. Então, você sabe quais são os verdes pastos para o cristão? Ela, não, é a Bíblia. A Bíblia é os nossos verdes pastos. E o Senhor faz nos deitar aqui. Nós temos que se deitar. O que é se deitar? É descansar. É você parar tudo que você está fazendo e se dedicar à palavra. Deitar é coisa de descanso. É parar, ter um tempo só para você. E ali você deita, descansa e para em Deus. E aí você vai comer a palavra. A ovelha, ela rumina. E nós temos que ruminar a palavra. Eu falei para ela, nós temos que se alimentar dela. Temos que perguntar para Deus, Deus, o que o Senhor quer dizer com isso? Nessa palavra, nesse versículo, nessa parte da Bíblia. O que o Senhor quer falar comigo? Fala comigo, Deus. E aí você vai ruminando. E Deus vai falando. E aí depois que você faz isso, do pasto você vai às águas tranquilas. As águas tranquilas, todos nós precisamos, eu falei para ela. A gente vive um mundo de turbulência, um mundo de dificuldade, um mundo onde a gente fica, sabe? Parece que a gente está estressado todos os dias, o tempo todo. E o Senhor, quando a gente come a palavra, se alimenta da palavra, fala com Deus, Ele nos leva às águas tranquilas. E aí nosso coração começa a se acalmar e a gente vai ficando tranquila, sossegada, serena diante de Deus. Aí nessa parte ela já começou a ficar com os olhos cheios de lágrimas, né? Aí a próxima bolinha, eu coloquei aqui um smile, né? Mas em alguns lugares, algumas bolinhas eram outra cor, um outro tipo. Fala o seguinte, vamos lá no Salmo 23. Mesmo quando eu ando, não, guia-me as veredas da justiça por amor, restaura-me o vigor. Olha o que acontece com as águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Restaura-me o vigor. Aí eu coloquei o smilezinho. O Senhor restaura nosso vigor.
Quando a gente vai para esse processo de comer a palavra, descansar no Senhor comendo a palavra, ter um tempo com Deus, Ele nos leva às águas tranquilas e restaura o nosso vigor. O que é isso? É restaurar nossas forças, tanto físicas, espirituais, emocionais, elas são restauradas. E aí, depois de tudo isso, a gente está restaurado, aí sim a gente consegue deixar Deus nos conduzir. Aí o Senhor fala aqui que vai conduzir a gente, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Jesus, o Senhor restaurou a minha vida. Agora me guia na tua vereda, me guia no teu caminho, me guia por onde o Senhor quer que eu ande, porque o Senhor conhece o futuro e eu não conheço. O Senhor sabe o que vai acontecer amanhã e eu não sei, mas o Senhor é Deus de poder, que vai me guiar nas veredas para que a justiça na minha vida seja feita. Para que o Senhor promova a justiça, onde a injustiça está acontecendo em cima de mim, da minha família, da minha casa, se desfaça. E a tua justiça venha, inunde meu lar, minha vida, minha casa. Em nome de Jesus. É isso que a gente acontece quando a gente para ter esse tempo com o Senhor. E aí as lágrimas já estavam vindo, né? Nos olhos dela. A próxima bolinha eu coloquei a roxa. Aí eu perguntei para ela, sabe por que eu coloquei roxa? Ela não. Porque quando a gente bate em alguém, fica roxo, né? O primeiro fica vermelhinho, depois do vermelho vai pro roxo. E quando tá roxo, já tá bem machucado, né? O vermelhinho ainda fica vermelho e sai, mas o roxo já está machucado. Aí eu falei para ela, palavras machucam, atitudes machucam. E machucam tão profundamente que a alma da gente sangra. E nessa alma sangrando, só Deus tem o poder de curar. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Deus está conosco quando alguém nos bate e nos machuca. Porque Deus, Ele é todo poderoso, Ele pode nos proteger o tempo todo. Mas, às vezes acontece de pessoas que mais amamos, das pessoas que convivem conosco, das pessoas que estão na nossa casa, nos machucarem tão profundamente que não dá para Deus impedir o tempo todo, porque é o nosso convívio, é a nossa família. E quem mais nos machuca é a família. Porque os de fora falam alguma coisa, grita com a gente, fala alguma coisa ruim, não tem problema, eu não vou conviver com ele, não vou ver mais ele, eu vou para minha casa. Mas quem está na casa, quem está no convívio, é o que mais machuca e a alma sangra. E só Deus tem o poder de curar uma alma que está sangrando, porque Ele fez a alma, Ele fabricou a alma, Ele fez a nossa alma. Ele tem esse poder. Deus também pode promover a cura no físico, mas a cura na alma é muito profunda e Ele é o poderoso para nos curar e sarar as nossas feridas. Glória a Deus. Tive que mudar um pouquinho de cenário porque a minha filha chegou com meu netinho, ele tem 1 aninho, né? Aí já viu, né? Não tenho mais atenção que eu queria ter para terminar a pulseirinha do Salmo 23. Bom, eu estava no vale, né? E agora a gente continua. A tua vara e o teu cajado me consolam. Aí eu coloquei um coraçãozinho aqui amarelinho, tá vendo? Que representa o amor de Deus. A vara, né, o cajado, quem usava são os pastores. Então a vara, muitos pensam, muitas pregações são faladas sobre a vara, fala que a vara, a pessoa fala que a vara é para as costas dos tolos, né? Mas a vara o pastor usava para afugentar os bichos. Então afugentava o leão, o urso, né, cobras. Então muitos bichos vinham atacar as ovelhas. E as ovelhas, elas são míopes de natureza. Eu não sabia nada disso. Quando Deus me deu essa pulseirinha usando a irmã Araci, Deus mandou falar, assim, falou, filha, vai estudar as ovelhas. Vai lá. Tem lá no YouTube, procura, estuda tudo sobre as ovelhas, que você vai precisar dessa bagagem
para poder falar do Salmo 23. E eu falei, tá bom, Senhor. E aí eu fui e eu vi que as ovelhas são míopes. Se não é o pastor protegendo elas o tempo todo, quando elas estão pastando, quando elas estão, né, num campo aberto, ou até mesmo fechadas em algum canto, porque elas precisam, né, de proteção, elas são atacadas por cobras, por leão, tigre, raposas e por aí vai, né? Cães que a gente fala que é aqueles cães selvagens, né? Elas são atacadas por lobos. Então, o pastor usa a vara para afugentar esses bichos. E Deus quer também fazer isso na nossa vida. Deus quer afugentar os bichos espirituais da nossa vida, bater na cabeça do diabo, né? E falar assim, ó, essa aqui é minha ovelha. Né? Então, os anjos vêm e se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Está na palavra como promessa, que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Ai, Jesus, aqui choveu e tá cheio de água e eu quero encostar o telefone para ele não ficar tremendo. Deixa eu encostar ele aqui. Ai, glória a Deus. Encostei. Não fica tremendo a minha mão e eu não consigo terminar. E aí eu falei isso também para ela. A gente tem muitos inimigos, eu falei para ela. E ainda falei para ainda mais você na política. Quantos inimigos se levantaram contra a tua vida, contra você, que quiseram te matar. Mas Deus quer te guardar, Deus te protegeu e quer continuar te protegendo. Deus quer ser o Senhor da sua vida, o Salvador. Jesus Cristo quer ser o Salvador. E aí a tua vara e o teu cajado me consolam. E o cajado, ele tem uma ponta. Quando a ovelha está indo embora, se afastando do rebanho, o pastor pega o cajado e traz ela para perto, com aquela ponta. Quando a ovelha cai na ribanceira e está lá no abismo e quase caindo, vai lá e puxa para perto. E Deus está sempre nos puxando. Porque nós temos miopia espiritual, que a gente fala. Sem Jesus, a gente acaba se atropelando, caindo nas ribanceiras da vida, nos penhascos. Vêm os lobos e querem devorar a gente e arrancam um pedaço. E sabe, nós precisamos do pastor cuidando da gente. E o Senhor pega o cajado e traz para perto. E isso consola as ovelhas, traz o consolo, o alívio, a alegria para o coração das ovelhas e para o coração do cristão. Esse cuidado de Deus, essa proteção do Senhor na nossa vida. E aí, a próxima bolinha, eu coloquei de novo um smiley, porque eu comprei muito smiley em São Paulo. Comprei um sacão de smiley. Então, tem bastante smiley. Então, vou aproveitar os smileys. E aí, fala o próximo versículo. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Aí eu falei para ela, então, inimigos a gente tem de monte. Mas os inimigos realmente verdadeiros, como diz a palavra, são os inimigos invisíveis. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra potestades, principados que estão nas regiões celestiais. Esses são os nossos inimigos. O diabo usa pessoas para nos atacar, para nos magoar, para nos machucar, para nos ferir e até nos matar, física, espiritual e emocional. Então, nós realmente temos que nos proteger, né? E o Senhor fala que Ele vai preparar uma mesa. Uma mesa é um banquete. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E Ele prepara esse banquete diante do diabo e fala assim, essa aqui é minha filha, esse é meu filho. E eu quero derramar as bênçãos, eu quero derramar as bênçãos, eu quero derramar as bênçãos. E Deus vai derramando as bênçãos. E Deus vai derramando as bênçãos. Porque o Senhor quer fazer isso, o Senhor quer operar dessa maneira na nossa vida, o Senhor quer derramar bênçãos e mais bênçãos e mais bênçãos. Para o diabo ver que nós somos propriedade exclusiva do Senhor. E Deus quer preparar essa mesa diante dos nossos inimigos. E ungir a nossa cabeça com óleo. Eu também pesquisando as ovelhas, eu soube que os bichinhos, os mosquitinhos, os insetos, elas têm muito pelo, assim, muita, né, muita coisa. Qualquer animal que está na pastagem
tendo muito pelo ou não, os bichinhos vão entrando, tanto nos ouvidos como nas narinas, e ficam incomodando nos olhos, se deixar entra até na boca. E aí incomoda demais os animais, e eles ficam toda hora se debatendo. Não sei se você já viu filmagem de cavalo, de bichos, como eles estão sempre fazendo assim, se abanando, para que os bichos saiam. Mas na questão das ovelhas, elas podem se abanar à vontade, que não vai sair. Por quê? Porque elas têm aquela lã, eles entram na lã e vai entrando, penetrando e vão entrando nos ouvidos, vão entrando nas narinas, para poder colocar ovos e ali se procriar. E aí, quando acontece isso, elas ficam tão enlouquecidas que elas batem a cabeça na parede, batem a cabeça no tronco, batem a cabeça aonde tiver para tirar os bichos. E nesse negócio de bater a cabeça, muitas falecem. Então, de manhã, é o bom pastor que faz isso.